E aí? Vocês estão vendo que nós estamos falando de pré-história, pré-história, pré-história no mundo, novas descobertas. E o Brasil? E a Amazônia? Teve pré-história? Quando é que o homem chega ao Brasil? Quais são os vestígios que tem? Quais são as teorias? Na aula passada, vocês fizeram um momento interativo que vocês colocam algumas teorias dessa chegada do homem à América. Como é que está essa reflexão de vocês sobre essas teorias? Teoria do evolucionismo, teoria da chegada do homem na América, teoria do aparecimento das espécies. Nós temos todo um contexto sendo analisado aqui. Hoje, na aula 5.1, nós iremos ver a chegada do homem no Brasil, a pré-história brasileira, na realidade. Como é que se dá esse período pré-histórico? Aqui na Amazônia, quais são os vestígios da pré-história que são achados aqui na Amazônia? Então, na tela para vocês, porque a nossa aula 5.1, eu, professor Beto Reis, estarei com vocês falando sobre a pré-história brasileira. Olha aí, o que são os sítios arqueológicos no Brasil? Nós vamos falar dela, a primeira brasileira, Luzia, o mais antigo fóssil das Américas. Vocês vão ver o que são sambaquis e a ocupação da Amazônia. Eu começo com um texto introdutório para a nossa aula. Eu separei aí um texto introdutório. Acompanhe comigo esta leitura. Todos vocês, olhem aí para a televisão e acompanhem comigo essa leitura. As pesquisas arqueológicas no Brasil apontam para diversas formações de nichos culturais em nosso território ao longo de milhares de anos. Cada nicho destes formou uma tradição específica. Muitas delas desapareceram século antes de o Brasil ser, eu vou colocar aqui entre aspas, descoberto, porque o Brasil não foi descoberto, né? Pelos portugueses. Outros permaneceram e tiveram sua organização estudada, primeiro por jesuítas, depois por naturalistas, arqueólogos e antropólogos profissionais. Quais são os principais sítios arqueológicos do Brasil? Vocês já ouviram falar em sítio arqueológico? E vocês sabiam que o Brasil tem sítios arqueológicos? Aqui na Amazônia nós temos sítio arqueológico, a Terra Preta aqui na Amazônia, que fala dessa presença dos povos originários aqui há milhares de anos. É por isso que o Brasil não foi descoberto. Já existiam os povos originários morando aqui. A gente vai para o Piauí, vamos para o Piauí. Boqueirão da Pedra Furada. Eu considero o Boqueirão da Pedra Furada como o principal sítio arqueológico brasileiro. Por quê? Porque as pesquisas que são feitas no Boqueirão da Pedra Furada, começando com Nied Guidon e dando sequência pela equipe que estuda hoje, aquilo pode mudar a concepção da pré-história brasileira. Santa Helena, no Mato Grosso do Sul. Lá em Minas Gerais tem Lapa Vermelha, que foi lá que o crânio de Luzia foi achado, lá em Lapa Vermelha, que também é um grande sítio arqueológico, e ele nos trouxe uma observação muito grande que eu já vou falar para vocês sobre Luzia. E os sambaquis, que pega quase todo o litoral brasileiro, principalmente do Rio de Janeiro até o Rio Grande do Sul, os sambaquis, que são montanhas que o homem começou a formar ao longo do seu período que ele passou pelaquela região. Aí a arqueologia ela está estudando o que são os sambaquis, que nós também iremos ver aqui nessa aula. Vocês estão gostando da pré-história? A pré-história ela não é um processo histórico, ela é um processo que ela é repleta de teorias essas feitas por estudos de várias ciências diferentes, pela arqueologia, pela paleontologia, pela sociologia, que estuda a formação social, pela antropologia, que estuda esse homem
que passou por aqui, esse homem que já vivia aqui nessa terra, pela história, pela geografia. Então são várias ciências que elas tentam conversar para chegar a uma teoria dessa presença humana aqui na América. Na tela para vocês, para a gente continuar. Parque Nacional da Serra da Capivara. A gente já começa por ele, né? Sem dúvida, já devemos começar por ele. A maior concentração de sítio arqueológico no Brasil encontra-se no Parque Nacional da Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato, lá no estado do Piauí. Com mais de 700, gente, não são 7 nem 70, são mais de 700 sítios. O local é considerado pela Organização das Nações Unidas, pela ONU, como patrimônio cultural da humanidade. Tá? Então, aqui, Boqueirão da Pedra Furada, Piauí, a Unesco e a ONU também, a Unesco, ela considera o parque como patrimônio da humanidade. Recentemente, agora também um Forte Príncipe da Beira, ele passa a ser reconhecido pela Unesco. Sabia disso? Recentemente. E aí esse Parque Nacional, ele passa a ter uma importância não só para o Brasil, mas para a humanidade, porque ele passa a ser um estudo que ele pode transformar o entendimento de toda a humanidade, não só do Brasil. Porque lá existem vestígios arqueológicos, paleontológicos, que podem nos trazer luz para a explicação da chegada do homem da América. Por quê? Se a fogueira, que é Nié de Guidon, achou no Boqueirão da Pedra Furada, lá na caverna, a 15 metros de profundidade, for comprovado que foi feito por fogo humano, aí a nossa existência na América deixa de ser de 10, 15, 12 mil anos atrás e passa a ser de 60 a 100 mil anos atrás. Muda completamente. É por isso que quando ela fez esse estudo dela, ela teve problema com os norte-americanos, teve problema com os europeus, de não aceitar o estudo dela. Porque mudava todos os estudos que já foram feitos ao longo desse tempo. Olha aí, ó. Falando no parque, olha aí na tela. Olha aí. Olha aí, ó. Pode ser visto pinturas rupestres. Vocês sabem o que são pinturas rupestres? São aquelas pinturas feitas nas cavernas. Olha aqui, ó. Aqui o pessoal está observando nas cavernas as pinturas rupestres. São pintura pré-histórica. Por que é chamado de Boqueirão da Pedra Furada? Não vou nem falar para vocês, só observem por que é chamado. Então, o sítio arqueológico, as pessoas andam por aqui, tem todo um respeito, não pode ficar tocando, pegando nas coisas para não desgastar, mas tem todo um roteiro, porque ali tem uma presença humana pré-histórica. O ser humano ele passou por ali há milhares de anos atrás. E aí, este Boqueirão da Pedra Furada, ele pode nos trazer uma explicação sem precedentes, uma explicação dessa humanidade, uma explicação de como, quando e por que o homem veio para a América. Não são essas perguntas que nós estávamos fazendo na aula passada? Quando é que eles vieram? Por que eles vieram? Qual era o objetivo? E como eles vieram? Olha as 3 perguntas básicas aí para a gente tentar entender essa presença humana. A pré-história ela sempre faz essas 3 perguntas para tentar entender essa humanidade, a presença dessa humanidade em determinado local. Estão compreendendo?
E aqui eu trago vocês aqui, já que a gente não vai lá, eu trago ele até nós. Deixa eu dar jogue na tela aí, para chegar mais perto de vocês. Olha aí, ó. Levo para vocês agora o Boqueirão da Pedra Furada aí. Aí tem várias cavernas. Você entra nas cavernas e cada uma dessas cavernas que tem, ela conta uma história. De todos os sítios do Parque Nacional do Serra da Capivara, o mais antigo é o Boqueirão da Pedra Furada, onde foram encontrados vestígios que, segundo alguns pesquisadores, indicam a presença humana há cerca de 50 mil anos. Olha aí, gente. Vocês se lembram quando a gente estudou a cultura de Clovis, que a cultura de Clovis falava em 13.500 anos o homem adentrando na América? Achados que nós tivemos aqui datavam que a ocupação da América do Sul ela só deu há 10 mil anos atrás. Agora imagina se o Boqueirão da Pedra Furada for confirmado. Essas pesquisas vão perceber que há 50, não há 13, não há 10, mas há 50 mil anos atrás já tinha presença humana aqui na América do Sul. E aí eu trago para vocês as escavações do Boqueirão da Pedra Furada. Os vestígios que são achados. Nós temos coisas lá de 50 mil, mas aqui não é que esse esqueleto aqui que foi achado, esse fóssil aí de humano que foi achado, seja de 50 mil anos. Aí vai ser mais recente. Mas nós temos equipe que quebram pedra por pedra, varrem cada vestígio para saber como é que o ser humano esteve, como é que ele esteve, o que ele se alimentava, como era que eles viviam. Tudo isso os achados arqueológicos tentam nos dar resposta. Estão lá em Boqueirão da Pedra Furada. Isso é impressionante, né, gente? Eu acho isso uma magnitude sem tamanho. Comente aí com o professor, chegue lá no direct. Professor, eu assisti sua aula lá, muito legal, não gostei disso. Comente lá, vá lá no direct do professor Beto, mande aí o recado no chat. Vamos nos comunicar de qualquer maneira. Eu estou aqui à disposição de vocês para comunicar com vocês. Professor presencial de vocês aí tem nosso contato. Tem o nosso contato e aí, professor Beto Reis, também vocês podem entrar em contato conosco lá. Tudo começou em 1970, com ela. Vocês sabem quem é essa pesquisadora, gente? Vocês têm ideia de quem seja essa pesquisadora? Essa é uma das maiores pesquisadoras brasileiras. O primeiro sítio arqueológico no Piauí foi descoberto por Niede Guidon, formado em História Natural pela USP e com doutoramento em Arqueologia e Pré-História na Sorbonne. Estudou em Paris, Niede Guidon. Infelizmente, o ano de 2025 foi o ano de despedida de Niede Guidon. Na metade do ano passado, nós nos despedimos de Niede Guidon, essa grande pesquisadora. E Niede, que foi perseguida pela ditadura militar, ela teve que sair do Brasil. Era uma historiadora, perseguida pela ditadura militar, e ela vai para Paris. E lá na Europa ela começa a estudar, e quando ela recebe autorização na década de 70 para voltar aqui para o Brasil, quando ela recebe essa autorização, ela começa a pesquisar sobre lá o Boqueirão da Pedra Furada, na Serra da Capivara. Ela começa a pesquisar. E ela traz pesquisadores franceses para esse projeto dela. O projeto ele se torna grandioso.
Eram pesquisadores brasileiros, franceses e de outras partes do mundo pesquisando a Serra da Capivara. A coisa se tornou grandiosa. Não é à toa que foram descobertos mais de 70 sítios arqueológicos neste local. E Niede, que deixa aqui uma homenagem a ela por essa partida dela, tão importante para o nosso estudo da pré-história brasileira. Na tela de vocês. Não só ela, tá? Mas nós tivemos outras pesquisadoras. A pesquisa de Niede identifica a presença humana no local há 100 mil anos. Já pensou se a pesquisa dela bater? Não é só 60 não. Ela diz que pode haver presença humana há mais de 100 mil anos aqui. O que muda a perspectiva da pré-história americana. Pela técnica de carbono 14, chegou à data de 58 mil anos. A fogueira que ela achou, o vestígio que ela achou. Se o vestígio que foram achados, vem cá comigo. Se os vestígios que foram achados foram detectados, se forem confirmados, que aquele vestígio lá de resto de armas não foi feito pela natureza e sim pela mão humana, lembra que eu falava que o carbono, principalmente o carbono 14, ele serve para datar esses objetos? E ela datou esses objetos da fogueira que foi achada, vestígios de fogueira, há mais de 58 mil anos. Isso muda a concepção, só que alguns acreditam que não, daí foi feito de forma natural, foi a natureza que esculpiu essas pontas de lança, foi a natureza que fez essa fogueira, foi um raio que fez essa fogueira. Para tentar descaracterizar esse estudo dela, porque é um estudo revolucionário. Mas e aí? Vocês que leram um texto ontem, vocês que fizeram, ontem não, na aula passada, vocês que fizeram o momento interativo, o que vocês acham? A teoria de Niede é viável? Pode acontecer? Na tela. Além de criar a Fundação Museu do Homem Americano e instalar o Parque Nacional da Serra da Capivara, Niede Guidon conseguiu transformar a Serra da Capivara em patrimônio cultural da humanidade pela Unesco. Então ela acha tudo isso aqui lá na Serra da Capivara, nas escavações. Ela diz, se isso tiver presença humana, isso é revolucionário. Tanto é que ela vai ser homenageada em 2022. Em 2022, essa ópera da Serra da Capivara, ela já estava afastada aí. A doença afasta ela. Aí em 2022, ela tem essa homenagem. O espetáculo foi apresentado, o ato, para homenagear os 50 anos da chegada da arqueóloga Niede Guidon à região da Serra da Capivara e suas descobertas revolucionárias sobre os povos da América. Foi feita uma ópera para ela. Ópera da Serra da Capivara. Olha aí. Não, a gente não podia deixar de homenagear essa pesquisadora. Coloca aqui na tela, para mim, esse espetáculo, essa ópera. Essa ópera, olha a representação, o Boqueirão da Pedra Furada, a presença da pré-história brasileira. Foi muito lindo essa apresentação. Cheguei a ver um vídeo dessa apresentação e eu observava o quanto a população são gratos a Niede Guidon, porque ela trouxe para a Serra da Capivara o turismo, ela trouxe pesquisa, ela trouxe história, ela trouxe pertencimento, simbologia, ela trouxe importância para aquela região tão longínqua. E aí ela se torna
uma grande figura que ela partiu, mas ela deixou toda uma história que continua sendo escrita na tela para vocês. A partir de 1991, a pesquisa da doutora Niede, da Serra da Capivara, apresenta evidência irrefutável de que os vestígios encontrados estavam ligados ao Homo sapiens. Foi provado aqui que só existia uma espécie de hominídeos, um Homo sapiens. E aí ela acha vestígio desse Homo sapiens aqui. Se é um Homo sapiens, a presença humana ela está muito antiga aqui. Mas existe um achado, vem cá comigo. Existe um achado que ele vai transformar a presença humana aqui. Luzia é encontrada. Ela recebeu esse nome de Luzia em homenagem ao primeiro fóssil, Lucy, que é o primeiro fóssil que foi encontrado. Só que diferente de Lucy, Luzia estava aqui na América. Lucy, que é encontrado na África, está muito distante da Luzia na América. Mas a Luzia, ela nos trouxe, além de ela ter 11.500 anos, ela nos trouxe uma indagação. Será que a ocupação da América ela foi malaio-polinésia, vindo aqui da Oceania? Porque quando eles reconstituíram Luzia, as características de Luzia estavam mais próximos dos aborígenes da Austrália ou dos africanos, de que dos asiáticos, que é a teoria do Estreito de Bering. E isso causou um reboliço também dentro do processo do quem veio. Quando, por onde, como, e abre uma quarta pergunta: quem foi que veio? Na tela para vocês. Olha a reconstituição do crânio de Luzia. Percebam vocês que na reconstituição a aparência negroide prevalece. Reconstituição do crânio de Luzia. Lembrando que o crânio de Luzia estava lá no museu, quase se perde ele. Estava lá no Museu Nacional e quase se perde no fogo. Reconstituição do rosto de Luzia, evidenciando a sua morfologia não mongoloide. Lembrando que o processo de ocupação, coloca aqui na tela aqui, o processo de ocupação do Estreito de Bering é descendente dos mongóis. Característica mongoloide, tá? Entendam isso, é característica, tá? Que é lá dos mongóis. Tem nada a ver com a doença isso daí. Que nem existe mais essa classificação na doença, tá? Existe Luzia, que é uma característica negroide, que é uma característica africana, aborígene da Austrália. Então, são características diferentes. Mas o que aconteceu, então, com esse povo que possa ter chegado aqui muito antes? Será que o contato com esses outros colonizadores que vieram lá do Estreito de Bering, eles foram eliminados? São as teorias que possam existir. Na tela para vocês. Lagoa Santa, lá na região de Minas Gerais. É um dos principais sítios arqueológicos do país. Ali foi encontrado Luzia, o mais antigo fóssil humano encontrado na América. Luzia tem em torno de 11.500 anos. Então já tira aquela concepção que o homem chegou à América apenas há 10.000 anos. A América do Sul, né? Apenas há 10.000 anos. Se o fóssil de Luzia tem 11.500 anos.
Este fato aconteceu no início da década de 70, mais precisamente em 1974, em um sítio arqueológico denominado Lapa Vermelha, na cidade de Pedro Leopoldo. Então eles entraram nesta caverna, adentraram nessa caverna e dentro dessa caverna eles acharam Luzia. E quem era? Mais uma vez, a arqueóloga que estava comandando era uma francesa. Annette Laming Sperail. Annette, esta francesa, os franceses eles têm várias escolas de estudo arqueológico. Foi responsável pela escavação e pesquisa da equipe arqueológica francesa que encontra a Luzia. Infelizmente, a Annette também já nos deixou mais cedo ainda. Ela parte, ela começa em 74 a fazer essa pesquisa. E aí depois, não muito tempo depois, ainda na década de 70, se eu não me engano foi em 77, ela parte, ela morre. Aí teve um brasileiro, um arqueólogo brasileiro, Walter Neves, que em 1998, ele apresentou ao mundo Luzia, o esqueleto encontrado em Lagoa Santa, que ficou famosa como a brasileira mais antiga da história. E eles começaram um processo de reconstrução desse crânio. E aí, desse processo de reconstrução, que foi observado que Luzia tinha traços mais próximos dos africanos, mais próximos dos aborígenes, e não próximo dos descendentes que vieram da Ásia, dos asiáticos. Walter Neves faz esse estudo. E qual é o mais intrigante que ficou aqui, que eu quero que vocês observem? Preste atenção. O mais intrigante não é a idade do crânio, que tem 11.500 anos. Não é isso, não. Apesar de já ser intrigante por ter 11.500 anos. Carbono 14 bateu aí e falou que o crânio tem 11.500 anos. O mais intrigante é a origem. O Dr. Richard Neave, da Universidade Inglesa de Manchester, ele vai desenvolver um trabalho de reconstrução do crânio de Luzia. E ele constatou uma enorme presença dos traços negroides no crânio de Luzia nessa reconstituição. E aí é onde muda, que o mais intrigante não era a idade, o mais intrigante era a origem. Por que isso? Vem cá, alunos, por que isso? Por que isso nos traz uma intriga aqui, se torna intrigante? Porque a única teoria que existia do processo de chegada dos homens da América era pelo Estreito de Bering. E se Luzia não chegou pelo Estreito de Bering, não migrou, e sim veio direto ou da África, ou ali da Oceania, esse povo que veio com Luzia não veio andando, veio de embarcações. Lembra da aula passada? Nós falamos sobre isso. Veio por embarcações primitivas. Então isso muda a concepção, muda a teoria do processo de colonização. Na tela. Vocês já ouviram falar em sambaquis? Vem cá. Você está ali fazendo fogueira, você está ali se alimentando, aí você joga em um mesmo canto os seus restos. Morre alguém, você coloca lá naquele canto e coloca um monte de resto que já estavam lá. Você come um molusco, você come uma ostra e vai jogando. Ali vira um grande depósito.
Daqui a pouco aquele depósito ele vai virar uma montanha. Isso sendo repetido milhares de anos, aquilo vão ficando camadas. E cada camada mostrando um momento dessa pré-história. Isso são chamados sambaquis, que são montes compostos de molúsculos de origem marinha, terrestre ou de água salobra. É composto por restos de esqueletos humanos. Esqueletos pré-históricos, esqueletos de animais pré-históricos. Conchas, utensílios, pedras ou ossos, estão tudo ali, formam esses sambaquis. Olhem na tela para vocês olharem melhor esses sambaquis. Então, começa a ser depositado. Aí, isso que está depositado aqui, ó, restos de animais, ferramentas, isso aqui, ó. Aí vão virar essa montanha aqui. Por quê? O homem pré-histórico, que vivia na beira do oceano, na beira do mar, ele vai estar aqui, ó, com o resto de concha. Aí ele começa a depositar ao longo de milhares de anos e vira essa montanha aqui. Aí você pensa que essa montanha é uma montanha de rocha natural. Quando se aproxima dela, é um sambaqui. É feita por resto de seres vivos, resto de conchas, resto de alimentos, resto de ossos, esqueleto de animais, resto de seres humanos mortos. Tem de tudo nesses sambaquis. Ferramentas. E aí eles formavam. Mas qual é a importância desses sambaquis? É porque a partir dos sambaquis você passa a estudar como viviam esse homem. Como eles se relacionavam, como era sua alimentação, como eram seus rituais fúnebres, porque eles enterravam seus mortos nos sambaquis. Fazia parte de um ritual. Tudo isso é apenas para entender esse homem pré-histórico. Este brasileiro que já vivia aqui, que não era brasileiro, que não tinha esse nome brasileiro, mas esse homem primitivo que viviam aqui, que nem pensavam ser chamados de indígenas ou índio, como foram apelidados pelos portugueses e espanhóis. Eles eram apenas homens que viviam, mulheres que viviam, crianças que viviam em uma sociedade. E essa sociedade pré-histórica, ela dá a formação dos nossos povos originários. Então, vocês, nossos alunos indígenas, que são dos povos originários, vocês têm uma presença muito mais antiga de que nós, que somos descendentes de portugueses. Aqui, a história é muito mais antiga. Na tela para vocês. Olha aqui, esse peixe aqui já foi descartado. Esse daqui está sendo tratado. Aqui eles estão indo, tirando o peixe da canoa. No Brasil, os sambaquis podem ser encontrados ao longo do litoral nordestino, no Rio de Janeiro, em São Paulo e outras partes do litoral gaúcho. Esses sambaquis aqui, ó. Então, percebam vocês a formação dele. Resto de alimento, na verdade o maior volume são restos de peixes. Arquitetura e escultura, principal uso das conchas de molúsculos ou não, era estrutural. Rituais funerários, há indícios de tratamentos diferenciados com base em hierarquia social e em gênero. E alguns sambaquis eles estão submersos. O nível do mar subiu e enterrou esses sambaquis. Sambaqui do homem de Tarioba, no Rio das Ostras, lá no Rio de Janeiro. Foi achado esse homem de Tarioba aqui, dentro desses restos lá, dos sambaquis.
Os maiores sambaquis brasileiros foram encontrados na cidade de São Francisco do Sul, Jaguaruna, Laguna, Garuva, no estado de Santa Catarina, onde temos formação de 30 metros a 400 metros de extensão, gente. Mais de meio quilômetro. 30 metros de altura e 400 metros de extensão. E olha aqui, ó, ritual fúnebre, resto de comida, fogueiras que eram feitas, as pessoas iam jogando e iam formando essas montanhas. As pessoas iam caçando, pescando. Tem todo um processo da formação desses sambaquis. E a Amazônia? Como é que se deu a ocupação da Amazônia? Arqueólogo divide a ocupação da Amazônia em períodos diferentes. O pré-cerâmico, entre 12.000 e 3.000 anos atrás. O período cerâmico, que é de 3.000 a 1.000 anos antes de Cristo. E o período do cacicado completo, que é entre 1000 antes de Cristo e a chegada dos portugueses, que é o período do cacicado, que se teve mais contato com esse período do cacicado. Mas nós temos um período pré-cerâmico, depois nós tivemos um período cerâmico, essa chegada dos homens, que eram caçadores e coletores, maioria nômade. No Rio Madeira aqui, aí eu trago foto para vocês de peças que foram resgatadas lá em Santo Antônio, na escavação das hidrelétricas de Santo Antônio. Daí foi uma exposição que teve lá num shopping. Foram encontradas cerâmicas de terra preta, que indica a presença do homem na região há 7.000 anos, aproximadamente. Material lítico, instrumentos feitos de pedra, era esse material lítico. Tem até os desenhos feitos na floresta, indo até Costa Barca, você tem muito desenho. Aí o Joaquim Cunha da Silva, que era enfermeiro, olha o Joaquim. Aí ele dizia que ele achou um altar inca em Rondônia. Será que ele achou? Era altar inca mesmo? É verdade ou é mito? E ele fazia todas as pesquisas. Infelizmente, o colega aqui ele morreu em 2016. Localizado no município de Alta Floresta do Oeste, a 540 quilômetros de Porto Velho. O local dista de 100 quilômetros de sede do município, na cachoeira pequena do Rio Consuelo. Ele achou esse altar. O farmacêutico acreditava, não comprovado, tá, gente? Que se tratava de um altar onde era realizada a cerimônia sagrada da cidade perdida de Paititi, que teria sido criada pelos incas em fuga após a colonização espanhola do Peru. Então, ele achava que ele tinha descoberto o Paititi, que era a grande descoberta dele, que era o altar inca. Mas será que o amigo farmacêutico tinha razão ou não? Ainda tem muito estudo para ser feito na Amazônia. Em Costa Marques tem um labirinto que está passando por um processo de estudo arqueológico, que nós precisamos entender o que é o labirinto. Ainda não se sabe o que é o labirinto. Se é apenas um depósito de pedra da construção do Forte Prensabeira, se foi a presença inca aqui na Amazônia, não se sabe ao certo. Por isso que eu trago para vocês, na tela para vocês, um material complementar para a história do Brasil, a vida indígena brasileira antes da colonização portuguesa. Deixei esse material para vocês e aqui eu encerro nossa aula. Mas encerro por enquanto, porque eu volto com vocês na próxima aula para nós fazermos uma revisão, fazermos atividade e corrigir a atividade. Até lá.